Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos, aquele podcast que traz sempre dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia. Tem que ser algo que faça sentido, algo que agregue na sua gestão da sindicatura, na sua gestão condominial. É esse o nosso desejo. Toda vez que a gente tem aqui um episódio, a gente traz um convidado, uma convidada que entenda sobre o que está falando, seja especialista no que fala, seja um síndico, seja pessoas como a gente já trouxe aqui, desde psicólogo até da área de investimento, como também alguns parceiros que nós temos como advogados e advogadas da área condominial. Hoje a conversa vai ser sobre isso. Nós temos aqui uma pessoa que é advogada especialista em direito condominial e mais do que isso, direito das pessoas com deficiência. Ela também é empresária, ela também é palestrante e ela atua diretamente na gestão de condomínios e na orientação de síndicos. Também é mãe atípica e o que fortalece e reforça sua atuação na promoção da inclusão e acessibilidade dentro dos condomínios. Será que esse é um assunto que pega aí no seu condomínio? Você como síndico, gestor condominial, às vezes se pega, mas o que eu tenho que fazer de fato? O que eu sou obrigado a fazer? Como eu faço? Como eu atuo com os moradores? Como eu atuo com uma pessoa uma família que tem uma criança atípica, que existe também um transtorno mental, outras coisas que são sensíveis, que merecem também um tratamento que seja com empatia. Como é que eu faço isso? Como é que eu atuo? A gente vai conversar exatamente sobre esse tema com uma pessoa que vocês já viram, que sabe o que está falando. Seja muito bem-vinda e muito obrigado pela tua presença, Bruna Gazzola. Tudo bem? Tudo bem, Milvon. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falar sobre esse assunto que para mim é uma missão de vida. Que legal. A gente vê até pela tua apresentação uma coisa que você vive. Sim. E eu tenho a plena convicção que deve ter mudado muito a tua visão, a forma como você enxerga. Então, se torna uma missão por essa experiência tua. Me fala mais, Bruna, como era a tua visão antes e depois? Como é isso hoje, essa tua aplicação para os condomínios, sendo que também faz parte da sua vida? Sim, eu sou mãe atípica, né? Então, essa minha vivência trouxe uma realidade diferente, né? Nova na minha atuação profissional. Então, antes de eu ser mãe, a Mariana hoje tem 8 anos, eu era advogada condominialista, já atuava aí com síndicos, né? Com condomínios. Mas confesso que a inclusão, a acessibilidade não era algo que eu priorizava, né? Porque eu não conhecia, não sabia exatamente da necessidade. Então, a partir daí, da minha vivência, eu vi a necessidade de eu me especializar nisso, de levar essa informação para outros síndicos, para os síndicos, né? Porque nós somos muito carentes disso, desse tipo de informação, desse conhecimento. Então, a minha vivência trouxe essa visão, né? De ver a necessidade das pessoas aprenderem cada vez mais. Uhum. E como não ter, assim, essa experiência em casa ou na família, ser totalmente fora de um contexto como esse? Qual a tua recomendação em relação à mente de um síndico? O que eu preciso mudar logo de cara para que eu tenha mais empatia, para que eu consiga enxergar essa questão com os olhos certos? Primeiro de tudo, ele tem que querer ter esse olhar, né? Eu falo todos os dias nos meus atendimentos que o síndico, ele precisa estar cada vez mais preparado para exercer essa missão, né? É uma missão, porque você está ali cuidando de espaços, de vidas, de famílias, né? De sonhos. E então ele precisa deixar o amadorismo para se tornar um síndico profissional, mesmo que ele não seja um síndico profissional, mas ele tem que ser um gestor. Então, primeiro de tudo, é ele ter essa vontade, se capacitar, né? E buscar profissionais que entendam dos assuntos para que preste ali para ele uma assessoria.
Então, sozinho a gente não consegue nada, por isso que a gente tem cada um na sua área, cada um com a sua especialidade. Mas o princípio é ele ter essa vontade de aprender, de poder transformar o condomínio dele em um lugar mais inclusivo, mais acessível. Uhum. E quando a gente fala nessa questão, e aproveitando até a tua experiência como mãe da Mariana, existem alguns erros que eu vejo de tratamento. O que hoje você, como uma mãe também de uma criança atípica, mas também especialista na tua área e vendo a realidade, o que você espera em questão de tratamento, por exemplo, de um síndico que nos termos, assim, como demonstrar respeito? Eu sei que às vezes algumas pessoas vão falar assim, eu te entendo. Não, você não entende o que é isso. Mas como demonstrar o respeito da forma correta, o tratamento com a tua filha, o tratamento com a família? Como você espera ser tratada nesse sentido? Primeira coisa, eu espero chegar num lugar e que ele seja acessível, né? Então, que tenha uma rampa de acesso adequada, que as aberturas, né, dos espaços sejam também adequados dentro das normas. Então, esse é o princípio, né? A partir daí, a gente precisa ter o olhar, né, para que ele saiba conversar com a família, então acolher essa família, porque a família já passa por um processo difícil, né? Já tem ali uma rotina mais difícil, uma rotina mais complexa. Então, o síndico, ele tem que ter esse acolhimento, então ele precisa saber o que é a deficiência que a pessoa tem, né? Se é uma criança, se é um adulto, o que ela precisa ali dentro do espaço do condomínio para que ela se sinta cada vez mais acolhido, para que ela se sinta cada vez mais pertencente, né? Eu falo também que o síndico, ele precisa ter uma visão ampla, né? Quando ele for conversar com essa família, se ele não souber do que está falando, que pelo menos ele escute e vá atrás das informações para saber como lidar dali para frente. Porque ele não é obrigado a saber que dentro daquela família tem uma pessoa com deficiência. Então, eu vejo que essa obrigação de informar é sempre da família. Então, a família tem que comunicar, né, o síndico, a gestão ali, de que dentro daquela família, daquele imóvel, tem uma pessoa com autismo, ou tem uma pessoa com paralisia cerebral, ou tem uma pessoa com TDAH, porque daí o síndico, ele consegue mapear todo o procedimento, né, e transformar aquele espaço para aquela pessoa da melhor forma possível. E até nessa questão, eu digo até sobre barulho. Às vezes a família chega, começa, um vizinho reclama, claro que vai tocar o telefone do síndico, o interfone, uma hora vai chegar no síndico. A postura do síndico, a família não falou, mas qual o processo do síndico, assim, de uma investigação? Por exemplo, sabendo que tem um barulho, ele questionar a família? Qual esse approach, assim, essa aproximação que o síndico tem que ter? Normalmente os síndicos, eles sabem lidar bem com situações que envolvam conflito entre os vizinhos, né? Então, o que normalmente eles fazem? Eles procuram conversar com aquela família, dar uma advertência verbal para falar, olha, o seu vizinho de baixo está se sentindo incomodado com barulho excessivo, o que está acontecendo, né? Você não conhece as regras. Então, nessa abertura, a família ela já fala, olha, eu tenho aqui meu filho, ele tem diagnóstico, né? Tem o transtorno do espectro autista, então realmente vai ter momentos em que ele vai ter algumas crises, então vão ter barulhos. Então, a partir daí, dessa comunicação, eu sempre falo para a família, entrega o laudo para o condomínio, protocola, entrega o laudo, porque daí esse laudo vai proteger o direito dessa criança, né? Então, a partir daí, ele já vai comunicar à torre, né, de que existe ali uma pessoa que tem o diagnóstico, vai conscientizar as famílias e vai falar, olha, realmente, em alguns momentos você vai ouvir alguns barulhos, né? Você vai ouvir que vai pular, que vai brincar. Então, tem realmente esses momentos que vai ter uma perturbação maior, mas a família de baixo já vai estar ciente disso, né? E aí, principalmente, o acolhimento dessa família. Porque a criança, ela não quer fazer isso, né? O transtorno, ele já traz algumas estereotipias. Então, acontece
sem a pessoa querer, né? Então, a família sendo acolhida, os vizinhos acolhendo e sabendo, tendo essa informação, a convivência fica muito melhor. Uhum. E você acredita que um aviso desse para uma torre fique em evidência agora que existe algo acontecendo? De alguma forma gera uma conscientização, mas você acredita ainda que gera um certo preconceito? Ainda existem pessoas que é difícil imaginar quando se trata de uma coisa que a criança não escolheu ter, que é uma criança, ainda existe preconceito? Sim, muito. Todos os dias a gente tem que lidar com preconceito e com capacitismo, porque daí existem famílias que realmente acolhem, mas existem famílias que se distanciam. Então, não vai brincar com aquela criança porque ela tem autismo, né? Infelizmente, nós temos isso na escola, nos parques, na família. Até na própria família tem isso, né? Aquela família que tem a criança com um diagnóstico deixa de ser convidada para sair, para jantar no grupo familiar, para ir numa festa. Infelizmente acontece. A gente já está num status assim mais avançado da conscientização, da inclusão, mas a gente ainda tem muito a se fazer para isso. E o síndico, num papel como liderança, gestão, como criar um sistema onde ele cria essa conscientização? Por exemplo, falou na torre, vai ter barulho, fatalmente vai ter algum barulho, vai ter alguma coisa. Mas aí de repente chega assim, não, um absurdo isso daí, porque ainda existe gente ogra. Que absurdo ter isso, faz alguma coisa. Como gerar a partir da tua experiência de gestão, de conscientização, de condomínios, esse auxílio que você entrega também capacita os síndicos? Como você, por exemplo, direciona um síndico a conscientizar uma torre? Então ele tem que estudar, ver, mostrar como faz, como... Até eu quiser contar uma situação, que com certeza você deve ter uma situação como essa. Eu gosto sempre de trabalhar com a comunicação e com a informação. Então, o síndico, quando ele leva a informação para os condôminos, ele já está trabalhando essa conscientização. Então, através de comunicados, através de palestras, de encontros, né, com toda a coletividade. A inclusão é quando a pessoa que tem a deficiência, ela realmente se sente pertencente àquele espaço. Então, a partir do momento que a gente passa a conviver com aquela pessoa e permite que ela brinque, e permite que ela esteja ali inserida naquela comunidade, a gente já está trabalhando essa conscientização, né? Então, assim, eu não vou criar um espaço separado para que essas crianças possam brincar. Não, eu vou adaptar os espaços que nós já temos para que essas crianças também possam brincar com as outras crianças. Um exemplo, né? Dificilmente a gente vê parquinho adaptado, o playground. Então, a gente tem aquele brinquedo básico, né? Que tem o escorregador, tem a gangorra, tem aquele que gira, o gira-gira, mas e aí um balanço para uma cadeira de rodas, né? E uma gangorra adaptada para que uma criança que precise ficar um pouquinho mais sustentada ali possa participar também, se sentir pertencente. Quantos condomínios nós temos isso? Até hoje eu só vi um. Né? Dos condomínios que eu lido, só um. Mas a gente continua levando essa informação, essa conscientização. Então, a partir do momento que o síndico, ele se vê nessa missão também, e ele passa a levar essa informação para todos os moradores, automaticamente essas pessoas vão tendo a consciência também e vão aprendendo a lidar. Hoje a gente tem palestra, a gente tem curso, a gente tem treinamento, a capacitação da equipe também do condomínio, então os porteiros, controladores de acesso, vigias, eles também aprenderem a lidar, né, aprenderem o que é até a informação. Então, eu vejo que a solução hoje para isso é a informação, é a conscientização. Porque ainda tem muita gente que, quando fala em acessibilidade, fala assim, vamos fazer umas rampas. Acha que é sempre rampa. Faz a rampa e deixa um degrau, né? Aí a pessoa não consegue subir com a cadeira, ou a rampa é muito íngreme. Para
fazer uma acessibilidade adequada no condomínio, o que o síndico precisa é contratar um especialista. Então, nós temos a INBR, que vai trazer as diretrizes, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que também traz as diretrizes, mas o síndico sozinho, ele não vai conseguir, porque ele não é especialista nisso. Então, a gente precisa de um engenheiro, a gente precisa, ou um arquiteto, que ele conhece, né, as diretrizes da acessibilidade, o que o síndico, o condomínio realmente precisa fazer, para que ele faça a acessibilidade arquitetônica, física, de forma adequada. Porque não adianta nada eu ter uma rampa muito íngreme, ou um espaço onde uma parte do caminho ele é acessível, mas a outra parte é cheia de buraco, né? Tem muita pedra. Então, por isso que precisa de especialistas para orientar. Então, faça, assim, o que eu sempre recomendo é faça um checklist da estrutura física junto a um profissional habilitado para isso. Uhum. Então, se a gente fosse classificar os principais erros de uma implementação de vou deixar meu condomínio acessível, é querer fazer sem especialistas. Sim, querer fazer sozinho. Sozinho. A gambiarra, né? A gambiarra. Tem muito síndico que gosta de gambiarra. Eu, particularmente, acho que gambiarra não dá certo, ainda mais quando se trata de acessibilidade. A gente vê esse problema fora do condomínio também, né? Então, a gente vê muitos espaços com acessibilidade incorreta, espaços públicos, inclusive. Então, imagina num condomínio, porque querer economizar nesse momento é fazer gastar 2 vezes. Então, aí você gasta 2 vezes, você gasta mais do que teria que investir para fazer essa acessibilidade. Tem rampa que a gente olha e a gente mesmo ali, a gente não consegue. Gente, é tão íngreme isso aqui. Sim. Você imagina com uma cadeira de rodas se a pessoa perder ali um pouquinho a subida. Então, ter essa visão é muito importante. E a gente vê assim, algumas pessoas até perguntam, no condomínio, o que é obrigatório em questão de acessibilidade? Eu até te perguntei antes, mas o que é obrigatório por lei? Aí você falou, tudo. Explica mais. A legislação, ela determina que o espaço tem que ser acessível para a pessoa com deficiência. Então, desde 2020, né, os condomínios eles já devem ser entregues com acessibilidade, já tem que ter isso, mas os condomínios antigos não. Então, o que normalmente faz? Quando tem a necessidade, a pessoa solicita e o síndico faz ali a manutenção, né, a obra para incluir aquele item de acessibilidade que tem a necessidade. Mas, em geral, o que a gente precisa? De rampa, elevador, as portas têm uma metragem correta, o trajeto, ele também tem que ter acessibilidade, então tem que ver o material com que ele é feito. Os parques, os playgrounds precisam de acessibilidade também. Então, tudo que torna aquela vida, em vida comum, né? Tudo que torna a área comum, ela precisa da sua acessibilidade. Então, todos os espaços. Então, vamos supor, o morador, ele muda para o condomínio, é um condomínio antigo, ele precisa da acessibilidade arquitetônica daquele espaço. Ele faz a solicitação para o síndico, ele leva a aprovação não da obra, tá? Mas ele leva a aprovação da despesa para a Assembleia, né? Se é uma despesa pequena, ele pode fazer e depois ele comunica. Mas se é uma despesa alta, ele tem que levar a aprovação dessa despesa para a Assembleia. E aí, se vai fazer o rateio ou não. Mas, com questão de acessibilidade, tudo é necessário, tudo é obrigatório. Senão, o síndico, ele responde por omissão, né? E aí, ele tem a responsabilidade civil e criminal, inclusive, dele e do condomínio. Então, é um assunto muito sério. A gente não pode negligenciar. Nessa questão, você disse que existe até uma assessoria. Hoje, doutora Bruna, tem uma assessoria que vai até o condomínio, que guia os síndicos. Como é o teu trabalho em relação a isso? Assim, a tua condução, a tua assessoria, ela é mais jurídica? Como funciona hoje o teu trabalho em relação ao síndico? De repente, quem está assistindo a gente olhou para a situação, olhou e falou assim, nossa, eu não tenho aqui acessibilidade.
Ou, pior, eu tenho uma rampa e que eu fiz aqui uma rampa de skate, menos de uma cadeira de roda, não é acessível isso aqui. O que eu faço a partir disso? Onde a doutora Bruna entra, assim, nessa questão para auxiliar o síndico? O meu trabalho entra justamente para cumprir a legislação. Então, a minha assessoria é estritamente jurídica, né? Nós temos aí depois profissionais de engenharia ou de arquitetura que são habilitados para trazer essa orientação do projeto físico, do projeto arquitetônico do condomínio. Então, normalmente junto com esse profissional, que daí é o condomínio que escolhe, né, quem ele quer contratar, a gente faz o checklist, a gente faz as adaptações. Então, aí tem muita dúvida com relação a quórum, se o condomínio pode fazer ou se não pode, o que o condomínio pode fazer ou o que não pode. Então, é mais essa orientação jurídica, mas principalmente ajudar o síndico, auxiliar o síndico a inserir essas informações para a comunidade, né, para a coletividade ali, porque aquele morador que não sente a necessidade, ele vai achar que não precisa. Então, por que eu vou ter essa despesa se, hoje eu não tenho nenhum morador que precisa disso aqui no meu condomínio? Não vamos gastar com isso, né? Então, eu auxilio o síndico com tudo isso. Então, desde cumprir a legislação até levar consciência para os outros moradores. E essa é uma questão que acontece muito em assembleia. Não tem ninguém aqui, não conheço ninguém que tenha qualquer dificuldade ou precise de acessibilidade. Então, não é a partir do momento que se eu sei se tem ou não tem. Já tem, por exemplo, desde a implantação do condomínio em si, é uma coisa que deveria ter sido feita pela construtora, por exemplo? Sim. 2020 para cá, sim, a construtora já tem que entregar com os itens de acessibilidade, com as regras da acessibilidade. 2020 para trás a gente não tem. Então, o que o condomínio normalmente faz é, se tem a necessidade, essa pessoa que necessita apresenta a indicação para o síndico e o síndico ele vai para fazer o que tem que ser feito, né? Mas o correto é, empreendimentos novos devem ser entregues com a acessibilidade. Mas ainda é uma barreira para quem tem ainda essa questão de uma limitação, ainda tem que correr atrás do próprio direito, ainda tem que passar por esse dissabor de ter que falar, olha, tô aqui, Lauda, eu preciso. Ainda tem essa necessidade. Normalmente, né, a pessoa, ela faz isso antes de se mudar para o condomínio. Tá? Então, por exemplo, ela tá conhecendo o condomínio, o imóvel para comprar ou para alugar. Então, ela vai procurar saber se tem a acessibilidade que ela precisa. Se não tiver e realmente ela for comprar naquele local, aí já tem que comunicar ao condomínio de que vai morar ali uma pessoa com deficiência e ela precisa de tais acessibilidades. Um problema que a gente tem muito é com vaga de estacionamento. Nós temos até um julgado recente, que é de um condomínio da Baixada Santista, que lá tem muito assim, as vagas elas são rotativas, então você não tem a sua vaga própria, não é vaga para todos os moradores, é um número reduzido, então para quem chegar primeiro, né? E lá nesse condomínio tem uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa cadeirante, ela chegava, não tinha vaga para ela. Então ela requereu junto ao condomínio que uma vaga fosse dedicada exclusivamente para ela, e o condomínio negou, falou que não, que pela convenção as vagas eram daquela forma. Então, chega primeiro, para, não chega, não para. Ela ingressou com uma ação judicial e ganhou. Então, o condomínio hoje, ele tem a obrigatoriedade de ceder uma vaga exclusiva para a pessoa com deficiência. Hoje, todos os condomínios, 2%, né, das vagas deve ser reservada para a pessoa com deficiência, seja morador ou seja visitante. Então, já tem essa obrigatoriedade. Mas, por exemplo, muitas construtoras levam essas vagas para pessoa com deficiência longe do elevador, sem acessibilidade, com um espaço pequeno para que a pessoa possa sair ou entrar do carro. Então, será que ainda assim, mesmo tendo a legislação, eles cumprem o que realmente deve ser? Né? Ou só faz ali para cumprir a tabela, só para cumprir o que a lei fala. Então, existe uma diferença entre você cumprir a legislação e fazer de forma, vou só fazer aqui o que tem que ser feito, ou não, eu vou fazer de uma forma que tem que ser feito, observando todas as suas necessidades, as suas características e pensando naquela pessoa que realmente vai usar. Né? Então,
Mas existe a barreira ainda de que a pessoa, além de ter a deficiência, ela tem que ir atrás das... Lutar pelo direito. Mas isso é em todos os lugares, é assim mesmo que acontece. É uma luta diária, todos os dias. E já teve casos que você teve uma luta muito grande dos outros moradores para que a pessoa desistisse da vaga? Ou, assim, eu digo, ainda você sente uma resistência muito grande, por exemplo, nesse caso, dos moradores não concordarem, independente da pessoa falar, olha que eu preciso, é lei, mesmo que não esteja na convenção, ainda é uma lei do Brasil, do seu país, e ainda a pessoa insistir, ainda passar por essa situação de não merece, não é possível, ainda existe muito essa... Tem, infelizmente tem sim, né? Porque a gente precisa trabalhar primeiro a consciência, não conseguiu, aí você parte para o Poder Judiciário e aí vem a ordem judicial e tem que cumprir e pronto, né? Aí tem multa, tem tudo mais. Mas infelizmente nós temos sim muita barreira com relação a isso. Principalmente pessoas desinformadas, né? Eu vejo que de um tempo para cá, a nossa cultura tem sido mais acolhedora, tá? Mas ainda assim a gente tem algumas barreiras. A gente precisa enfrentar aí alguns leões. E tem algum caso que você trabalhou em alguma questão de algum condomínio em que tinha desinformação, tinha ainda essa barreira muito grande, mas você conseguiu conscientizar as pessoas? Por exemplo, as pessoas mudaram, você sentiu que teve essa mudança, que era de fato desinformação, que as pessoas... Puxa, é verdade. Você já teve essa experiência ou o mundo é pra gente desligar a luz e ir embora? Olha, eu vejo todo o trabalho que eu faço como positivo, né? É um trabalho de formiguinha. Então, hoje a gente tá trazendo a semente, vamos dizer assim, para amanhã a planta desabrochar, né? É um trabalho muito lento, a gente tem que ir aos poucos, porque a gente tem que trabalhar paradigmas, né? Pessoas que são desinformadas, mas se a gente vai com jeitinho, a gente vai levando informação, a gente vai levando a nossa experiência. Então, assim, o ser humano, ele é muito de repetição, né? Eu vou fazer isso porque eu tô vendo que o outro tá fazendo. Então, a partir do momento que a gente começa a inserir essa cultura no condomínio, ele se transforma. Mas é uma luta diária, como eu disse, né? A gente precisa todos os dias. Mas eu vejo que nos casos que eu atendo, a gente já tem aí uma grande mudança. Eu entendo que sim. Mas é um trabalho de formiguinha, um pouquinho por dia. A gente vai alimentando ali todo dia. Sim. Em casos como saíram agora na mídia, a gente viu muito noticiado, até a questão da Kelly Key, onde ela e o esposo relatam a situação de um morador que é transtorno mental que ele possui e que ele foi abandonado. Foi basicamente isso que aconteceu com ele. É uma realidade hoje de condomínio? Você já teve situações assim, que a pessoa foi abandonada? O que o síndico faz numa situação dessa? Sim, infelizmente é uma realidade. A gente vê isso acontecer com frequência, tá? Pessoas com transtorno mental ou com alguma neurodivergência, principalmente na fase adulta. Então, o que a família pensa? É adulto, já é maior de 18 anos, não é mais problema meu. Vida que segue. Mas não é bem assim. Porque se essa pessoa, ela tem algum diagnóstico que torne ela civilmente incapaz, ela precisa de uma pessoa estar ali para ser responsável por ela, né? Então, nesse caso específico aí, que a gente viu nas mídias, a pessoa, ela foi abandonada, ela não tinha condições de ela mesma se tratar, né? De buscar um tratamento, buscar um acompanhamento. Então, ela começou a trazer muitos transtornos para os seus vizinhos, né? E trazer risco para a coletividade. Isso é algo que a gente vê com frequência. Infelizmente, é preocupante. Acontecendo isso, o que o síndico tem que fazer? Primeiro, ele tem que buscar o contato com a família. Tem assim não, né? Eu recomendo sempre, vamos tentar contato com a família, vamos ver se a gente consegue alguém para ver se eles estão acompanhando essa pessoa, como que tá. Se a gente sente uma omissão, um abandono, aí a gente chama notícia de fato, né, que a gente apresenta essa situação para o Ministério Público e peça para que ele faça
toda a verificação. Então, ele vai investigar. Aí vai profissionais, né, da saúde mental do município até o local para acompanhar essa pessoa, para ver se realmente tem indícios. E aí, se tiver, a família é acionada para cuidar dessa pessoa, porque ela é responsável. Uhum. Então, é uma situação muito corriqueira, infelizmente. E muito triste, né? Porque a pessoa sozinha ali, ela coloca ela em risco e coloca toda a coletividade também. Perfeito. É um risco, mas que também demanda uma atitude do próprio síndico. E, nesse caso, também ter essa assessoria jurídica. Sim, é super importante. Uhum. Porque é uma situação delicada que o advogado ele precisa conhecer de direito condominial e também precisa conhecer sobre os direitos da pessoa com deficiência. Uhum. Porque nós temos aí, né, 2 assuntos que se cruzam. E, às vezes, um detalhe pode fazer toda a diferença no procedimento. Então, é importante. O síndico que está nos assistindo fala assim, poxa, muito bom ouvir a doutora Bruna falando sobre situações tão sensíveis, mas que são tão importantes e relevantes para o mundo que a gente vive. Principalmente quando a gente trata, a gente gosta de falar muito de empatia, de se colocar no lugar do outro, não sei o quê, mas de fato às vezes não vive. Então, poxa, eu quero o meu condomínio mude. Quais, assim, na tua percepção, com a tua experiência, quais são os primeiros passos que eu, como síndico, tenho que tomar? Quais são as primeiras medidas? Falo primeiro com os moradores, eu faço isso antes, eu procuro uma assessoria jurídica. Por onde eu começo? Porque às vezes as pessoas não começam porque não sabem por onde. Uhum. Qual o caminho certo? Fala pra gente. Bom, o primeiro passo é ele querer saber, né? Sim. Então, reforçando o que eu De falei novo, de né? novo, Tem ele que querer. saber. Uhum. Sim, o primeiro passo é ele querer saber. Porque como o pessoal com deficiência é minoria, né? A gente vê que minoria não precisa de tanta participação. Mas ela precisa, é importante também. Então, o primeiro passo é ele querer. O segundo é ele buscar informação. Aí ele que decide se vai ser através de sites, se vai ser através de cursos ou se vai ser através de uma assessoria. A assessoria, ela é ótima para te colocar no caminho que você tem que seguir. Mas, antes da assessoria, eu entendo que você ter o conhecimento, você ir atrás de informação, e ter cursos e oficinas, e saber ao fundo desse assunto, vai te deixar mais fortalecido para você lidar no dia a dia. Porque não é sempre que o advogado vai poder ir lá no condomínio para resolver um conflito, por exemplo, né, que está tendo ali. Às vezes ele está em audiência, está em final de ano, está de férias, então o síndico ele precisa saber como lidar. Então, a desinformação, ela aprisiona a gente, né, ela deixa a gente paralisado, mas a informação, ela liberta. Então, o síndico que buscar informação, ele vai conseguir lidar com certeza ali com o dia a dia. E ter junto na equipe dele pessoas qualificadas para conduzir ele no melhor caminho, né? Porque, às vezes, uma falha aqui pode refletir em algo muito grave para o condomínio lá na frente. Então, o primeiro passo, então, de um síndico, assim, de uma forma bem prática, eu quero. Isso. Então, beleza, eu vou buscar o conhecimento sobre isso. Isso. O segundo passo é olhar para o meu condomínio e chamar um time. Não, primeiro assim, eu preciso saber o que é obrigatório, o checklist. Isso. Então tem que ter um checklist com tudo que tem que ter. Com tudo, bem minucioso. Bem minucioso. A partir desse checklist, aí ter um time que vai colocar isso de forma prática. Isso. Mas, de repente, falar na assembleia, onde entra nesse passo todo? Assim, por exemplo, as autorizações, então tem que ser... Eu vejo antes no condomínio e depois eu levo isso para a assembleia, ou já apresento esse desejo que eu tenho. Na questão da acessibilidade, você fala? Isso. É que assim, as obras de acessibilidade são vistas como obras necessárias. Tá. Então, se são obras pequenas que demandam pequeno valor, o síndico ele tem que fazer. Tá? Mas se são obras maiores, que demandam de um valor excessivo, um valor que vai impactar o caixa e precisa de um rateio extra, por exemplo, aí ele tem que levar para a assembleia assim, olha gente,
por lei, nós temos que fazer essa obra. Ela é necessária porque nós temos uma pessoa com deficiência no condomínio. E vai custar X. Então, eu quero saber como que vocês querem pagar isso. O caixa tem tanto, né? Consigo arcar com X pelo caixa. Ou não, o caixa não tem, a gente vai ter que fazer um rateio extra. Então, deliberar sobre esse rateio extra. Né? Então, precisa, sim, levar para a Assembleia nesse quesito financeiro. Né? Olha, a gente tem obrigatoriedade legal de fazer isso. Né? Então, é uma obra necessária, a gente vai fazer e como que a gente vai pagar? Eu gosto de trabalhar sempre com comunicação. Então, a partir do momento que surgiu a necessidade, independente de se levar para a Assembleia ou não, se o síndico ele já puder fazer a obra, ele comunicar aos condôminos, olha, condôminos, nós estaremos em obra do período tal em tal para realizar uma obra necessária de acessibilidade no local tal. Então, a informação já vai começando a inserir aqueles moradores nessa situação, nessa realidade. Né? Então, a Assembleia e a comunicação, eu vejo nesse sentido. Legal. Você, como mãe da Marina? Mariana. Qual mundo você deseja que a Mariana encontre, assim, quando crescer, em questão de acessibilidade? Olha, de acessibilidade é mais fácil da gente resolver, né? Porque a gente vai ali, faz uma obra e resolve, né? Mas assim, também tem a questão do acolhimento em si. Mas a inclusão em si, eu desejo que ela e todas as outras pessoas tenham um mundo mais inclusivo, menos capacitista. Porque eu até tenho uma palestra que falo muito sobre capacitismo, e a primeira reflexão que eu levo para as pessoas que estão ali é o que você vê primeiro quando você vê uma pessoa com deficiência? O que você vê primeiro? Eu vou ser bem sincero. Geralmente, acho que é a deficiência. Exatamente, todo mundo. Todo mundo vê primeiro a deficiência. E quando você vê uma pessoa com deficiência, principalmente se for física, você já pensa, nossa, ela não consegue fazer muita coisa. Ai, coitada. Nossa, o que vai ser dessa pessoa? Eu também tinha esse pensamento. Quando eu tive o diagnóstico da Mariana de paralisia cerebral, eu ficava pensando, meu Deus, o que vai ser dela no futuro? O que ela vai fazer? Como que vai ser daqui 5 anos, né? Época de escola. Mas é a desinformação que aprisiona a gente, né? A informação liberta. Então, quando a gente trabalha com o anticapacitismo, né, é para levar para a população, levar para a sociedade a informação de que essas pessoas conseguem fazer tudo. Às vezes não vai fazer igual eu faço, mesmo porque a gente não faz a mesma coisa igual, né? Mas ela consegue. E se tiver adaptação, aí facilita mais ainda para que ela consiga. Então, o meu desejo para ela e para as outras pessoas, sejam crianças ou adultos, é que cada vez mais as pessoas tenham a consciência de que precisa acolher, precisa incluir, precisa adaptar, para que essas pessoas estejam cada vez mais inseridas na sociedade e elas se sintam cada vez mais pertencentes. E o que, de fato, para quem está assistindo a gente, não caia mais nesse perigo do capacitismo? O que é, de fato, o capacitismo? De que forma a gente faz, às vezes não percebe e que, de repente, até agride a pessoa? Hoje, assim, eu sei que talvez seja uma coisa que você vai pensar, nossa, é muito básico isso, mas às vezes a gente peca por coisas básicas e porque a gente não tem de fato o conhecimento que você falou. Onde você enxerga que mais tem erro e o que de fato é o capacitismo? O capacitismo é quando a gente coloca a deficiência da pessoa na frente dela. Então, através da deficiência que ela tem, a gente já começa a limitar coisas que aquela pessoa pode fazer. Então, vou falar de uma forma bem simples para que todos possam entender. Então, assim, algumas falas capacitistas, né, que a gente vê por aí. Por exemplo, a gente tem um time e aí vem uma pessoa com uma demanda, né? Aí a pessoa fala assim, não, eu não posso fazer isso porque eu não tenho braço para isso. Uma pessoa que não tem braço é uma pessoa com deficiência física sem os braços. Então, a gente utilizou uma frase capacitista, né? Então, por exemplo, no ambiente escolar. E a pessoa tem uma deficiência física, ela não pode fazer educação física porque educação física vai precisar movimentar todo o corpo, né? Então, são imposições que a gente vai colocando de que essa pessoa não vai conseguir fazer determinadas coisas por conta da deficiência dela.
né? E no nosso dia a dia, a gente tem muita coisa que a gente faz sem perceber, né? Agora não me vem, assim, alguns exemplos, né? Mas existem muitos. Vem, mas sabe quando não vem? tá falho. Mas tem muita coisa que a gente faz que é, querendo ou não, uma fala, uma atitude capacitista. A gente fala assim, o mundo tá politicamente muito correto, tá muito chato, né? Mas é que antes a gente não tinha essas pessoas inseridas na sociedade, a gente não via nas escolas, a gente não via no shopping, a gente não via andando na rua, porque as famílias, elas escondiam. As famílias colocavam para morar, para viver em hospitais psiquiátricos, né? Então essas pessoas ficavam muito escondidas, então a gente não tinha obrigação de saber lidar, porque a gente não convivia. Hoje a gente convive, porque hoje a conscientização foi tanta, né, de um tempo para cá, que essas pessoas, as famílias, elas viram que precisam realmente incluir. Então eu vejo como parte da sociedade que eu tenho a obrigação de aprender a saber lidar, né, com uma pessoa que tem a síndrome de Down, que tem o espectro autista, respeitar a limitação dessa pessoa, respeitar até que ponto eu posso ir com ela, né, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva. Por exemplo, muitas assembleias não têm intérprete de Libras. Será que o condomínio não precisaria ter para uma pessoa com deficiência auditiva? Às vezes o condomínio nem sabe que tem essa pessoa ali, né? Então, o síndico, voltando na esfera condominial, o síndico, quando ele se informa, ele consegue trazer mais ainda a inclusão. Existe alguma outra coisa além do capacitismo e da própria acessibilidade que você vê que a sociedade ainda precisa melhorar muito? Assim, por exemplo, você tem os termos, tem essas coisas, existem outras coisas também, além disso, que é uma forma de desrespeito? Eu sou assim, eu vejo muito da intenção da pessoa, né? Por exemplo, tem gente que chega pra mim e fala assim, qual o problema que a sua filha tem? Então, ela não tem um problema, ela tem uma deficiência que é uma condição. Mas pessoas mais antigas, mais velhas, como por exemplo da idade da minha avó, elas não sabem essa diferença. É cultural deles verem isso como um problema. Então, eu particularmente levo a consciência, falo, olha, não é um problema, é uma deficiência, mas eu não me ofendo. Só que se eu percebo que é uma pessoa que já tá ali falando com segundas intenções, que tem conhecimento, mas tenta denigrir a pessoa que tem deficiência, aí eu já tenho uma postura mais diferente, né? Então vai muito ali do momento. Conhecer os termos é importante, ainda mais o síndico? Sim, porque ele é profissional ali, né? Sendo ele morador ou sendo ele profissional, ele está representando aquele condomínio, aquela coletividade. Então eu vejo que a partir do momento que você está se portando como uma pessoa exercendo uma função profissional, você precisa saber do que você está fazendo, com o que você está lidando. Então, ele tem que buscar o conhecimento para utilizar os termos corretos. Mas vou te falar que a maioria não sabe, a maioria não tem. E não é nem porque não é uma pessoa má, ou porque gosta de não me incluir, ou de ser capacitista. Não, é porque realmente não tem conhecimento. É um assunto antigo, mas é um assunto muito novo, né? Os condomínios passaram a crescer recentemente. Não faz tanto tempo que a gente vê tanto condomínio por aí, né? Embora tenha. Mas os grandes, de grandes números, grandes unidades, começou a surgir de um tempo para cá. Então, agora que se sentiu a necessidade de conhecer, de saber sobre tudo isso. Muito bom conversar com você, Bruna. Mas tem uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo aqui, que a gente chama aqui segredos dos síndicos. Hoje você não atua como síndica, mas você disse que tem informação. Tenho. Nossa, mas esconde essa informação, pelo amor de Deus. Tenho formação de síndica profissional. Então você tem toda a visão mesmo, por isso que você entende de fato o que acontece com um síndico, tem esse direcionamento, por mais que não atue. Mas tem uma coisa que eu sempre pergunto, qual o segredo do síndico? Mas como você não atua, eu te pergunto, qual o segredo da Bruna? Que vale a pena todo mundo que está nos assistindo hoje ter isso como, de repente, um insight, um conselho, assim, o jeito que a Bruna tem de levar a vida, a carreira. Qual o teu segredo que vale a pena todo mundo hoje conhecer?
Eu acho que meu segredo é a minha missão. Como mãe, né? Como profissional, eu trouxe essa minha experiência de vida como um incentivo para levar a informação para outras pessoas. Então, como eu tenho isso como uma missão, para mim é muito leve, né? É leve, mas ao mesmo tempo é pesado, porque às vezes eu vejo ali situações que acontecem com as famílias que me doem, né? Então, eu vejo o meu segredo como a missão que eu tenho desse assunto, de levar esse assunto à frente e de fazer com que pessoas saibam cada vez mais sobre deficiência, sobre direito, sobre condomínio. Então, eu vejo hoje que o segredo é você transformar a sua missão de vida como algo que você pode acrescentar na sociedade, acrescentar na comunidade. O significado muda quando a gente entende que é uma missão. Sim, muda. Excelente. Muda sim. Excelente. Quero que você olhe para essa câmera e de repente tem um síndico lá desesperado, não sei como ter mais inclusão, não sei como eu faço essa questão da acessibilidade. Você dá palestra também sobre esse sistema? Também. Então, se por exemplo, eu quero trazer uma conscientização para os moradores, quero fazer algo nesse sentido, vai lá a doutora Bruna falar sobre o tema também. Falo sobre o tema também. Então, fala aqui suas redes sociais ou contato que você quiser compartilhar, porque assim, eu quero falar com a doutora, eu quero seguir, eu quero trazer a doutora aqui para o meu condomínio. Pode ficar à vontade. Bom, minhas redes sociais, o Instagram é @adv.brunagazola, lá eu falo um pouquinho da minha vivência como mãe da Mariana, trago bastante informações sobre inclusão, acessibilidade, falo um pouquinho do nosso dia a dia sobre direito condominial e acessibilidade e inclusão, né? Tem o meu site também, que é www.brunagazola.com.br, gazola com S. E no dia 22 agora de abril é o mês do autismo, né? Mês da consciência do autismo. E no dia 22 de abril eu vou ministrar um curso voltado para síndicos e subsíndicos. Então, lá nas minhas redes sociais tem informação desse curso. Quem quiser conhecer, saber um pouquinho, é só entrar lá que vai ter um pouquinho de informação. Que legal. Vai ser o dia inteiro? Que horas? Não, vai ser no período da noite, das 19 às 21, são 2 horas de curso. É mais uma aula sobre isso, né? Então, serão vários módulos. Então, esse vai ser o primeiro módulo. Então, a gente vai levar informação de como o síndico pode lidar com uma pessoa com um espectro autista dentro do condomínio. Então, a gente vai focar exclusivamente nessa aula sobre o autismo. Excelente, muito bom. Parabéns pela sua jornada, por cumprir a sua missão. E obrigado pela generosidade também em compartilhar um pouco da tua história, compartilhar as coisas mais técnicas e também a tua experiência sobre um assunto tão importante que ainda demanda tanta atenção da gente. Obrigado pela tua presença aqui. Milva, eu que agradeço, parabenizo você também por abrir esse espaço para falar sobre esse assunto, que por ser minoria nem sempre é tão visto, né, tão lembrado. Então, parabéns, muito obrigada, e sempre que precisar eu estou à disposição. Com certeza teremos mais convites. Muito obrigada. E obrigado a você que nos assistiu até agora, mais um episódio dos Segredos dos Síndicos. Tenho absoluta certeza que vários pontos bateram aí. Talvez você ainda não tinha essa percepção sobre o assunto. Então, que seja o começo de uma mudança da sua percepção, da sua mentalidade sobre esse tema tão sensível e tão importante. E fica ligado, sempre tem um episódio novo dos Segredos dos Síndicos e sempre com um especialista, como teve hoje aqui a doutora Bruna. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.